Então você quer saber como é um processo para montar automações? Nesse vídeo eu quero mostrar para você como eu preparo os processos das minhas automações para depois criá-las e ajudar micro e pequenas empresas. Se você está aqui nesse vídeo é porque você gosta e quer fazer talvez dinheiro com isso, ou você é o dono de uma empresa e também gostaria de automatizar alguns processos na sua empresa. Se você não me conhece, meu nome é Elber, eu sou da Automaster BR. Eu ajudo pessoas apaixonadas por tecnologia como você a transformar micro e pequenas empresas com automação, inteligência artificial e outros sistemas. E hoje eu quero mostrar então para você, direto aqui no nosso quadro, como que eu preparo esse tipo de automação. Eu não vou mostrar para você literalmente eu montando as automações, senão esse vídeo aqui seria um vídeo de umas 2 horas para montar uma automação completa, do 0 até o 100%. Mas eu quero mostrar então para você qual é o meu pensamento. O processo que eu quero mostrar hoje para você é um processo de onboarding. É aquele que o cliente está chegando, você recebeu um novo cliente e você quer colocar ele inteirado, você quer mandar e-mail para ele. Todo cliente que chega, geralmente você tem um processo que você faz. Você talvez vai ter reunião com esse cliente. Então eu vou mostrar aqui como que eu defino esse processo. E para começar, é muito importante você já estar em contato com o cliente depois que ele assina o contrato, que ele aceita fazer o serviço. Logo nas primeiras 24, 48 horas ali, é muito importante que você já tenha esse contato. O contato com o cliente, a comunicação, ela é de extrema importância. Então, voltando aqui para o nosso quadro, dei um zoom no nosso processo. E eu quero começar por aqui, possíveis gatilhos. Toda vez que você vai começar uma automação, você precisa necessariamente pensar qual vai ser o gatilho. E eu quero, na verdade, trazer você num processo um pouco anterior a isso, que poucas pessoas que falam sobre automação comentam. Quando você vai começar uma automação, na realidade, a primeira coisa que você deve saber é se a pessoa que você está conversando para criar essas automações, geralmente o dono da empresa, ele mesmo sabe quais são os processos para que ocorra a tarefa que é necessário você automatizar. Muitas vezes o dono, o CEO ou o chefe de operações ali, ele não está muito inteirado, não está por dentro. Ele sabe qual é o resultado, o outcome que tem que sair da equipe dele, mas não está muito inteirado ali com o treinamento que foi feito. Muitas vezes é muito comum isso acontecer. O colaborador está usando outras ferramentas totalmente diferentes que foi ensinada para que ele execute uma tarefa, porque ele achou mais fácil, porque não foi treinado da forma correta, ou porque a própria empresa não dá as condições que deveria dar para que ele execute aquela tarefa. Então eu prefiro que o CEO ou quem está responsável, ele consiga primeiramente estabelecer esses processos. Tem um camarada australiano que ele desenvolveu um sistema chamado Systemology, aonde ele ensina como as pessoas, donos de empresa, principalmente aqueles que querem ter uma empresa que não precisa estar o dono ali literalmente o tempo todo, ele ensina como que você pode escrever os processos para que esses processos estejam muito bem alinhados e só depois você faça automação. Não adianta você automatizar algo que é um processo mal feito ou que nem existe. Você está criando da sua cabeça. Você vai estar engessando o seu colaborador ou as suas atividades para um foco ou algo que na realidade não pode seguir para um próximo passo, não faz tanto sentido ou vai ser uma automação à toa. Então, se você quer gerar resultado para o seu cliente, você vai chamar essa pessoa que é responsável pelos processos ou que está pedindo para você automatizar, o dono ou o gerente de operações, e você vai falar para ele assim: nós vamos fazer uma tarefa, uma atividade juntos, de preferência juntos, ou se você sente que a pessoa consegue executar essa tarefa separadamente, não tem problema, mas aonde ela vai junto com você, de preferência, anotar quais são os processos, passo a passo que a pessoa faz. E um dos grandes segredos que esse sistema chamado Systemology ensina é que a pessoa que escreve, que anota os processos, não é a mesma pessoa que está fazendo. Então deixa eu dar um exemplo bem prático para você. Digamos que você tem um colaborador que executa uma tarefa grande. Você vai colocar uma pessoa do lado desse colaborador e vai perguntar assim: me mostra o que você faz e como você faz. E essa pessoa vai estar anotando, eu clico aqui, faço isso, tal.
Aí ela pode interagir, pode comentar, ela pode tirando foto ou print screen da tela, e você pode estar gravando também, e essa outra pessoa vai anotando, porque geralmente quem executa a tarefa, isso aqui eu já falo por experiência, tá? Dificilmente as pessoas que executam a tarefa têm saco para parar e escrever processo, tá? Tem que ser algo proativo de um terceiro anotando essas tarefas. Então você vai fazer com que essa pessoa anote a tarefa e você vai pegar o seu produto, o seu serviço de ponta a ponta e vai fazer isso. Isso é o ideal, tá? Mas se você não tem tempo, quer automatizar uma parte, pelo menos escreva essa parte que você quer automatizar. Uma vez escrito, e esse seria o ideal, tá? Aí você vai partir para montar o processo, o workflow. Se você acha que isso não dá, é um processo um pouco mais complexo, pelo menos no primeiro atendimento na reunião, tenta extrair o máximo dessa pessoa responsável, qual seria o processo. Pergunte detalhes, qual é o sistema que ela usa, qual que é esse sistema, você vai ter que descobrir se ele tem API, se ele tem acesso às informações fora do sistema, porque você tem que descobrir, na verdade, se depois que você entendeu todo o processo, você vai colocar tudo no papel e você vai ver, tá bom, esse processo ele tá bem esquematizado? Tá, beleza, primeiro ponto. Segundo, as informações que as pessoas utilizam, eu consigo acessar de uma forma remota? Pelo menos tem que ser uma planilha de Excel, do Google Sheets, ou se é um sistema proprietário, tem API para você acessar? Porque se não tiver essas coisas de acesso, como que você vai automatizar? Fica mais difícil. Aí você vai ter que escolher partes para automatizar e outras para você colocar de processo manual. Então, só para você compreender, toda essa mentalidade ela vem antes de você fazer uma automatização. E para a gente colocar como plano de fundo em cima de tudo isso que eu falei, você vai procurar processos que, número 1, salva tempo, aquilo que você vai reduzir o tempo que é feito. E é muito comum reduzir o tempo, principalmente, por exemplo, pessoas que dão suporte. Tem que ir lá ficar dando suporte o tempo todo, e eu aposto que a maioria do suporte, do tempo despendido para o suporte, não são de perguntas extremamente complexas, são de perguntas rotineiras, tá? Tanto é que as pessoas que dão suporte têm até lá um livrinho de como responder, o PDF e tudo. Então dá para você fazer um bot chat que vai responder essas coisas para o seu cliente, mandando para o WhatsApp, automatizando essas funções. Isso foge um pouco do escopo do onboard que a gente vai fazer isso, mas são coisas que dá para você fazer tranquilo, dá para você usar uma ferramenta chamada BotPress hoje em dia, vincula com um outro sistema também que dá para você conversar, enfim, me segue que eu vou mostrar como é que a gente pode fazer esse tipo de coisas, tá? E segundo ponto, depois que você salvou o tempo, você tem que procurar tarefas que não vai só salvar tempo, mas podem ser feitas com precisão. Se você tem alguma tarefa que depende muito de julgamento humano ali, decisão humana, eu diria para você passar um pouco isso para uma segunda fase, talvez. Na primeira fase, procura tarefas bem repetitivas com processos precisos, simples de você automatizar. E depois você vai procurar aqueles processos que dependem um pouco mais de interação humana, porque você pode reduzir a interação humana. Muitas vezes o ser humano tem que ler muita coisa para poder tomar uma decisão. Você pode resumir as informações, você pode colocar checklists com o ChatGPT olhando um texto e verificando e trazer a informação mastigada para a pessoa tomar uma decisão mais rápida. Então tem diversas formas de você resolver processos que têm interação humana. Agora, os processos que não precisam de interação humana, que eu digo de decisão, de ficar pensando, esses processos podem e devem ser automatizados. Então, colocando esse plano de fundo em mente, vamos vir aqui para o nosso processo. Eu tenho aqui os possíveis gatilhos, pagamentos, formulários, status de sistema. O que seria isso? Esses gatilhos são coisas que vão começar a automação. Deixa eu te mostrar aqui rapidamente no Make. O Make, você provavelmente conhece, caso não conheça, Make.com é um sistema parecido com Zapier, que é de automação. Você cria gatilhos. E aqui, ó, eu posso criar diferentes gatilhos. Por exemplo, se eu pegar um gmail.com, ou Gmail, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, triggers. Tá vendo a palavra triggers aqui?
Watch e-mail, você vai acionar esse gatilho quando um novo e-mail for recebido. Então, gatilhos é tudo aquilo que quando acontece, ele gera uma ação. Pode ser por e-mail, pode ser por mensagem. Se eu colocar aqui, por exemplo, Slack, que é um outro bem conhecido, Message, ele fica Watch Public Channel, ele fica assistindo, ele vai dar o trigger quando uma nova mensagem é adicionada para um canal, quando uma nova mensagem é adicionada para um canal privado, e você tem vários outros tipos de triggers. Então, esses triggers é o que aciona, tá? O que começa. Então, nesse exemplo aqui, nós podemos ver que o que está fazendo esse gatilho pode ser um link de pagamento, pode ser um formulário. No formulário é legal que dá para você colocar várias informações, a pessoa envia e ativa esse gatilho, os status de um sistema, né? Então você está ali no seu CRM, você mudou o status para um lead frio para um lead quente, ou um lead quente para um cliente, e daí, quando ele se torna cliente, ele automaticamente dispara esse processo de onboarding, e tá aqui o gatilho. Então esse gatilho é como se fosse essa primeira parte aqui do make que você vai começar a automatizar. Quando você começa a automatizar, vamos dar um overview aqui, uma olhada por cima. Você pode ver que ele ativa vários processos. Por que eu coloquei vários processos aqui? Nós vamos ver aqui, parte por parte. Primeiro passo são as primeiras ações, que a gente chama de handoff, quando você ativa esse gatilho logo no primeiro momento que ele faz. Depois eu gosto de colocar o setup interno, aquilo que você vai preparar para a sua empresa, ou que você está fazendo para a empresa daquela pessoa que te contratou para fazer o serviço. É um setup interno, vai preparar o seu próprio sistema para poder atender o cliente. Depois vem o atendimento ao cliente. Primeiro você prepara as coisas para você, depois para o cliente. Nesse momento eu estou chamando aqui de onboarding, poderia até ser outro tipo de coisa, caso você não faça um onboarding dessa forma. E logo depois você tem o kickoff, que é uma meeting, tá? Nesse processo aqui do onboarding, a gente vai ter uma meeting. E depois os próximos passos, tá? Que poderia ser infinitos passos, dependendo de se você faz um atendimento rápido de um único atendimento, o processo vai ser menor. Se você faz atendimento de um mês, vai ser um pouco maior. E tem gente que faz atendimento para sempre, né? Que nunca acaba, que vai ter um produto lá que vai estar mandando e-mail, vai estar mandando as coisas. Dá para você fazer isso aqui também. Então, nesse primeiro momento, o que eu coloquei aqui? As primeiras ações. A primeira de toda, eu vou colocar o cliente no meu dashboard do Coda. Então, nesse momento, eu tenho um Coda no meu CRM que eu criei no Coda, uma tabelinha ali, e do Google Forms ou do sistema de assinatura digital, logo depois que acontece, já manda as informações do cliente para o Coda e ele insere ali e automaticamente ele atribui para um membro do time. Tá? Dá para a gente fazer várias formas de atribuir isso. Então, um membro do time que tá ali mais tranquilo, com pouca carga horária, ou você vai colocar manualmente. Nesse caso aqui eu coloquei de forma automática, ele pega ali e sorteia, enfim, dá para colocar de diversas formas, né? Depois que ele colocou, atribuiu, né, adicionou o cliente ao dashboard, ele vai criar tarefas no onboard do cliente. Então, no meu sistema, inclusive um vídeo que eu fiz anteriormente, você pode pesquisar um vídeo que eu fiz sobre onboarding no Coda. Eu tenho algumas tarefas que eu tenho que fazer com um cliente naquele meu exemplo. Então, nesse exemplo do onboard aqui de automação, logo depois que criou o cliente, eu clico num botão e eu posso fazer o make, clicar no botão automaticamente. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Se eu escrever Coda aqui e for aqui para baixo, olha isso aqui, ó, push button. Push a button on a row in a table. Dá para você clicar um botão numa linha em uma tabela. É muito legal isso, porque você filtra o nome do seu cliente na verdade, você filtra por e-mail, porque nome pode ter nomes iguais, e-mail não. Então, você filtra o e-mail do seu cliente e você fala, ó, nessa linha que está cadastrada no Coda, você vai clicar nesse botão. E lá no meu Coda, quando ele clica no botão, ele cria várias tarefas, ele cria um dashboardzinho para aquele meu cliente. Se fosse no Notion, por exemplo, ao eu criar o cliente, eu posso referenciar que ele faz parte de um template específico e já cria todas aquelas informações do cliente também. Dá para usar com Coda, com Notion. Eu gosto muito de usar o Coda quando se trata de tabelas, de sistemas para empresa,
tá? Que faz muito mais simples, mais fácil do que o Notion nesse sentido. Voltando aqui, logo depois que ele cria as tarefas, ele envia uma mensagem do Slack para o time, falando, olha, essa pessoa assinou o contrato, está começando no nosso onboard. Isso é legal porque o time vai vendo. Se você não usa, gente, um sistema de mensagem específico para empresas, ou se a empresa que você está atendendo não usa só o WhatsApp, tá aí uma forma de você fazer um dinheiro extra e ajudar muito essa empresa. Se você é CEO, é dono de uma empresa, está assistindo isso, por favor, larga de usar o WhatsApp para fazer tudo. O WhatsApp não é feito para isso. O WhatsApp é feito para sua tia conversar com a sua avó, você conversar com a família, com seus amigos, time de futebol, não importa. Para a empresa, você precisa ter organizado os seus grupos ali do cliente, dos seus times, diferentes times. Usa Slack, usa o Zorro Click, esses são os dois principais que eu uso. Tem muitos outros, tá? Então, acabou nesse processo, já cria ali, já manda essa mensagem para o cliente. Logo depois vem o setup interno da empresa. Então ele fez todo esse primeiro momento, já vai logo em seguida para esse interno. E aqui, se você olhar, deixa eu só mostrar uma coisa. Eu coloquei um processo manual de checagem de dados. Algumas vezes a gente tem, outras não. Eu até poderia colocar essa checagem de dados nesse processo aqui. Porque às vezes você tem um processo um pouco grande e é bom você ter um ser humano só olhando se aquelas informações foram criadas. E essa checagem ela é bem simples de ser feita. Tá? Então, dependendo do processo, você pode ter uma checagem até automática, falando, vê se para esse tem uma pasta no Google, ou se foi criado isso para tal cliente, você pode checar isso automaticamente, ou pode ter um ser humano ali olhando manualmente. Então, depende de caso para caso. Então, voltando aqui, eu tenho logo em seguida, eu crio o Google Drive para aquele cliente, eu criei com o nome dele, a pastinha ali, eu insiro os arquivos no Google Drive, então o contrato que foi colocado pode ser colocado ali, e às vezes eu tenho alguns arquivos de empresas que eu preciso jogar ali para aquele cliente, então nesse momento eu consigo fazer tudo isso no Make, de forma simples, tá? Aqui se eu colocar Drive, por exemplo, eu tenho o Google Drive, eu tenho o OneDrive, eu tenho outros sistemas também, onde eu posso colocar, e se eu não tiver aqui esse sistema, dá até inclusive para você acessar por API também, tá? Mas eu jogo ali, depois envia link para agendamento de reunião com o cliente. Nesse link de agendamento, é muito comum, pelo menos para agências ou para sistemas que você está fazendo onboard, você necessitar fazer uma reunião com o cliente logo depois que você assina o contrato, né? Para conversar com ele, aquela reunião oficial que a gente chama de kickoff. Essa reunião dá para você mandar um link pelo Calendly ou outros sistemas para o cliente selecionar qual que é o melhor dia. Logo depois que ele seleciona, a gente vem para o onboarding, para a sequência de onboarding aqui. Eu envio um e-mail de boas-vindas para o cliente, né? Só depois que eu criei tudo, eu vou enviar esse e-mail de boas-vindas. Isso é automático, gente. Não precisa você ter uma pessoa lá enviando e-mail, você lembrar a pessoa que tem que enviar e-mail. Imagina quanto dinheiro você pode economizar tirando o tempo de algumas pessoas para fazer umas tarefas repetitivas como essas. Inclusive, se você quiser enviar um e-mail um pouco mais elaborado, você pode mandar no ChatGPT alguns templates de e-mail. Você fala, baseado nesses templates, crie um e-mail personalizado para esse cliente de boas-vindas. Eu poderia até mandar fazer uma automação entre a última e essa de enviar e-mail, onde ele vai enviar para o seu Slack uma mensagem colocando as informações do e-mail para você aprovar ou não. Aí o que você pode fazer é só aprovar o e-mail e a automação continua, tá? Logo depois que você enviou esse e-mail, envia informações do cliente e reunião para o time. Então você já tem o seu time que vai atender aquele cliente, você mais uma pessoa, 2, 3, não sei. E você, depois que ele marcou a reunião lá no Calendly, ele selecionou, envia para todo mundo, dispara para todo mundo as informações da reunião. Cria um canal do Slack para o cliente e convida ele. Aqui é mais uma dica também, daquela que eu passei anteriormente. Às vezes, no Brasil, o cliente, para contato com o cliente, talvez seja melhor o WhatsApp mesmo, da empresa, tá? Então, para confirmar
informações que você tem para comunicação interna, por favor, trabalhe com ferramentas profissionais, Slack, Click, Zoho Click. Agora, quando você está comunicando com outras pessoas, especificamente no Brasil, todo mundo está acostumado com o WhatsApp, você pode colocar ele no WhatsApp também. Se você está trabalhando com um cliente mais corporativo, profissional, eu diria para você, então, criar sim um grupo no Slack para ele, colocar ele lá, que provavelmente ele já vai saber como é que funciona, senão ele aprende rapidinho, porque o Slack tem muito mais funções do que um WhatsApp da vida. Tá? É mais fácil você fazer. Então, clientes mais corporativos, eu iria para o Slack. Clientes que são microempresas, talvez mais automação com WhatsApp ou Telegram, o que for ali. E por último, nesse momento, eu tenho uma interação manual, que é enviar saudações para o cliente no canal do Slack ou WhatsApp. Aí sim, depois que fez todo esse processo, antes mesmo da reunião em si, eu coloquei aqui um processinho manual onde a CEO e tal vai mandar uma mensagem bem personalizada pro cara. O cara mesmo, né? O próprio CEO lá envia, o dono e tal. Olha, que legal que você tá aqui e tudo, tem alguma pergunta? Enfim, é uma opção, tá? Claro que dependendo da quantidade de clientes que você tenha, até isso talvez não seja o ideal. Ideal seja outra coisa. E aliás, uma dica, tá? A automação, ela é como se fosse um ser vivo. Por isso que você cobra manutenção de automação. Esse seria o correto. Porque a automação, ela sempre vai ter mudanças de tempos em tempos. Você vai mudar, você cria uma automação, por exemplo, para jogar automaticamente os registros num formulário. Daqui a pouco esse formulário muda, você tem que trocar o formulário, a pessoa tem que saber o que está fazendo certinho, senão ela pode zoar toda a automação. Então, a automação tem que ser feita por profissionais que entendam o que estão fazendo e você precisa ter uma mensalidade para cobrar, só que essa mensalidade tem que fazer sentido para a empresa que você está ajudando, né? O processo que você está diminuindo daquela empresa, que você teria uma pessoa atuando ali fazendo, tem que ser um valor menor do que se ele estivesse contratando uma pessoa para fazer. Você tem que mostrar e provar para a empresa que isso acontece. E acontece em 100% dos casos de automação. Tá? Nunca uma pessoa vai conseguir fazer atividades tão rápido como uma automação. Mas isso é uma coisa nova, você precisa mostrar e provar para as pessoas isso. Então, depois que você enviou, nesse meu exemplo aqui, tá? Você vai para a reunião. A reunião, sim, é conduzida de forma, eu coloquei manualmente, porque ela é uma reunião que não é automatizada em si, mas você pode gravar essa reunião. Se você estiver no Google Meets, por exemplo, dá um record ali, grava no Zoom, grava, e eles já enviam automaticamente no Google Meets, de forma bem simples para o seu e-mail, toda a descrição daqui da reunião. Você não precisa fazer nem automação para isso, ele já coloca o transcript, tá? Se for no Zoom, dá para você mandar o áudio também, daí você transcreve essa reunião. Aqui no próximo processo eu coloquei envie o resumo da reunião para Slack. Aí você vai ter um resumo da reunião com pontos importantes de tarefa para serem feitos, para serem discutidos. Você pode colocar o ChatGPT para resumir a reunião, para colocar quais são os pontos importantes e envia para o canal do grupo. Logo depois disso, você começa o seu trabalho, as tarefas, e você pode pensar quais outras atividades de colaboradores que você poderia automatizar depois de um processo de onboarding. Você tem muitas atividades que você pode automatizar. E como eu te disse no começo, faça a sua tarefa de casa, gente. Pede para o CEO, para a pessoa que você está conversando, colocar os processos, força ela de uma forma tranquila, numa reunião, fala, vamos conversar sobre os processos, o que você faz. Eu, por exemplo, eu conversei recentemente com uma pessoa que eu estava ajudando num processo e eu tive que perguntar de forma específica alguns pontos, isso daqui e aqui, o que a pessoa faz exatamente aqui? Porque na cabeça do dono ou do gerente de processos, ele já tem aquilo tão enraizado que é natural, ele muitas vezes, não que ele faça isso de propósito, mas ele como se fosse o subconsciente dele, tá entendendo que você tá compreendendo, porque ele na cabeça dele já sabe de tudo. Então você também sabe, mas você não sabe, tá? Principalmente se você tá começando uma nova indústria. Então, antes de você fazer, aprenda como funciona. Com o tempo, você vai começar a ajudar outras indústrias, principalmente se você está fazendo uma agência de automação, inteligência artificial, você vai começar a ajudar outras indústrias. Quando você focar numa única indústria, fique nela
e comece a trabalhar nela. É isso que eu particularmente estou começando a fazer também. Fica a dica aí, talvez o vídeo tenha ficado um pouco longo, mas se fez sentido isso para você, dá um joinha e comenta aqui o que você acha dessas automações e do processo. E como eu sempre digo, que Deus te abençoe. Até o próximo.